E agora a gente passa a palavra para o professor Dr. Daniel Chaves. Gente, bom dia. A apresentação já está na... Pessoal lá do fundão. Fundão do fundão. Eu queria pedir algumas coisas a vocês. Eu vou tentar unir um pouquinho algumas das pontas do que a gente ouviu hoje. Ainda tem o Hilton para a gente conversar. Talvez eu estoure em 2 minutinhos, mas o pessoal viu que deu uma gordurinha para eu trabalhar. Muitas das coisas da economia circular são coisas muito novas para a gente, tá? De modo que elas acabam ficando muito distantes. Está de trás para frente? Como é que eu faço aqui? Ah, tá certo. Peguei. Agora vai, eu acho. Muitas das coisas da economia circular estão muito distantes da gente no dia a dia. Porque, como a gente ouviu aqui, tanto na apresentação do Fábio, do Glauber, de todos que falaram, a gente foi educado e o mundo que a gente vive foi moldado pela economia linear. Então, ficar falando muito dos conceitos, apesar deles serem importantes, é tudo que eu não queria fazer aqui com vocês hoje, tá? Eu queria, então, pedir 2 quebras de protocolo. A primeira é perguntar quem são vocês. Quem aqui é empreendedor ou artesão, ou artesã? Na verdade, usar o gênero feminino, que a maior parte do nosso público, como sempre na economia circular, é feminino. E isso é muito legal. Quem é empreendedor ou artesão? Levanta mesmo. Quem aqui é estudante? Quem aqui é ativista? Quem aqui junta gente? Vocês notaram que o comum é que muita gente junta gente, e é isso que faz a economia circular. E a segunda quebra de protocolo, que eu vou descer para trabalhar aqui com vocês aqui embaixo, o pessoal do Sebrae não brigar comigo, mas como eu sou visita, então eles não vão poder brigar. Porque eu acho que o debate circular, inclusive, faz as pessoas tentar conversar de perto com as pessoas. Porque o papo que eu vim trazer para vocês hoje aqui é sobre associativismo. Por que associativismo é importante? Tá? Porque, em primeiro lugar, a gente tem um problema muito sério, que é o problema do mercado de trabalho, e o problema, por outro lado, que também conversa lado a lado com isso, que é o problema da gente conseguir se articular coletivamente para lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, a gente sabe da importância da universidade, sabe da importância do sistema S, sabe da importância da escola, enfim, todo mundo é importante na economia circular, porque toda instituição pode ser lixo zero, todo mundo pode ser mais circular. Mas uma coisa que eu aprendi bem legal, faz uns 2 anos, quando fui num evento da galera que no mundo inteiro está discutindo lixo zero, é o seguinte: a gente costuma falar muito no Brasil em lei do lixo zero, em organização do lixo zero, em universidade, cada um no seu cantinho. E a gente tem um problema. É um problema de que a gente tem uma necessidade que é muito parecida com o que ela falou, muito parecido com o que o Fábio falou, com o que o Glauber falou, e todo mundo vai falar. O saco vazio não para em pé. Então, para a gente fazer economia circular pregando sustentabilidade, pregando formação de uma série de coisas, a gente primeiro precisa se alimentar e ter dignidade. Sem isso, a conversa não sai do chão, fica só no conceito. É legal ouvir, e é bacana se inspirar. É bacana a gente achar que a gente vai mudar o nosso comportamento porque a gente quer, mas a gente também vai mudar o nosso comportamento quando a gente tem oportunidade. Então, quando a gente está falando aqui sobre... E eu queria me apresentar para vocês depois, eu não sou tão importante, o importante é isso aqui, o importante são vocês. Eu queria falar com vocês do seguinte: a estratégia de pensar formas de associação é uma estratégia que eu acho que ajuda a gente a fazer várias coisas da economia circular trabalharem com a tal da circularidade. Por que eu perguntei o que vocês são? Primeiro, porque eu queria conhecer vocês, mas em segundo lugar, porque ninguém vai fazer nada sozinho, e a economia circular é um baita exemplo disso. Vocês, se tivessem que chutar, qual o percentual de força de trabalho atuando na economia circular que, por exemplo, a gente fala muito em indústria, em startup, um monte de coisa que é legal e é para ter. Mas qual o percentual que vocês acham que os catadores, uma categoria muito invisibilizada injustamente, qual o percentual, e aqui a fala dela foi muito bacana de mostrar, olha, os coletores são fundamentais. Qual o percentual? Alguém chuta quantos % da força de trabalho da economia circular? Porque são um monte de categorias, educadores, ativista social, é um monte de gente. Adriana, chuta,
quantos por cento da economia circular é operada pelos catadores? 90%. A cada 10 pessoas que trabalham na economia circular, e aqui está o pessoal da Associação de Catadores, que é um super exemplo para a gente, são os catadores que fazem o trabalho. É um trabalho que envolve pessoas, e eu não vou entrar no mérito de diminuir outras categorias, eu mesmo estou numa delas, eu sou educador, sou pesquisador, mas a gente tem uma questão do trabalho das associações, porque elas estão aqui e fazem parte de uma associação, e a gente entende que também tem outras associações na economia verde, o Fábio falou disso, que são as startups, que são muito importantes. A gente tem uma outra associação, que é a Central Única de Favelas, que também é super importante. Quer dizer, são vários ramos super importantes. Mas a gente precisa, essa é um pouco da provocação que eu vim fazer com vocês aqui hoje, que é super prática, que é o seguinte: e se a gente tiver, e esse evento eu queria parabenizar muito com a Deisana. Isana, eu queria parabenizar todo mundo do Sebrae, através de ti, que foi quem fez a ponte comigo e com o Glauber, porque um evento como esse está reunindo pessoas aqui que mexem com a economia circular, que a gente vai descobrir que a gente sequer sabia que faziam parte. Essa semana com a Andressa, cadê a Andressa? A Andressa, eu descobri que tem um mercado de moda circular incrível, que a gente vai ouvir depois aqui, que é uma coisa fantástica, porque vai envolver desde os retalhos, que são um problema, até coisas que a gente acha que usou, jogou fora e ninguém mais pode usar, e pode usar. Então a circularidade se aplica a todas as coisas. Por isso todo mundo é importante. E por isso a gente tem que se conectar. E para isso que eu estou vindo aqui bater na tecla com vocês, que a gente precisa pensar uma ampliação desse fórum. A gente tem um grande exemplo aqui no estado do Amapá nos últimos anos, e o Sebrae teve um papel muito estratégico nisso, o Senai também, que foi o pessoal das startups. O pessoal das startups se juntou e fez um trabalho. Alguém aqui tem uma startup falando nisso? Ó, legal. O pessoal das startups se juntou, formou uma associação, se organizou, pensou estadualmente, pensou complementando, trouxe todo mundo para dentro, e cada um saiu. O pessoal da programação se juntou com o pessoal do design, se juntou com o pessoal do comércio, e as pessoas se juntaram. Então, por que a gente não pode pensar, e foi uma provocação que eu fiz muito para a Isana quando a gente estava batendo papo, sobre o que a gente vai fazer nesse evento? Será que a gente não pode falar numa associação amapaense de economia circular que una todas essas categorias, que possa se organizar, e aí o catador vai ter o diálogo com a galera da moda, que vai ter diálogo com a galera da indústria, que vai ter diálogo com a galera dos startups, que vai ter o diálogo com o pesquisador, que vai conversar com o meio de comunicação, e todo mundo vai poder se ajudar? Talvez essa seja uma saída para a gente se integrar mais e conseguir ter, de fato, um adensamento do debate. Porque aí eu vou fazer uma pergunta que eu quero que vocês sejam francos comigo. Francas, na verdade, a maioria é feminina. Quem aqui faz economia circular? Essa é sempre a resposta comum. 15% da plateia costuma falar. E está errado. Todo mundo faz economia circular. Quem aqui lava a louça? Quem aqui pega algum produto da sua casa que já não está usando mais e destina para alguém? Não é, às vezes não é nem doar. Às vezes é uma coisa que você comprou, não usou, você coloca para um parente, para um vizinho. Gente, isso tudo é economia circular. Claro, é economia circular numa escala reduzida, nano, né? Microscópica. Mas é uma prática. A tal da prática que o senhor perguntou para a gente mais cedo, vamos pensar prática. As práticas já acontecem. Só que a gente não tem muita estrutura. Porque isso é muito novo, porque isso não se faz pegando em árvore, apesar da árvore ser uma boa forma de economia circular. A gente precisa de incentivo financeiro, a gente precisa de instrumentos, a gente precisa de capacitações. Então todo mundo já faz, mas a gente não percebe que faz porque não é estruturado. Lavar louça é economia circular. Eu, quando lavo louça, faço assim, eu tenho aquele script. Separo copo, talher, prato, jogo o orgânico que eu não comi. O meu cachorro adora as coisas, então eu coloco um pouquinho para ele, ele come junto comigo, eu fico super feliz, porque ele é meu amigo e ele merece. Pego o que é plástico, coloco para um lado. Gente, eu já estou fazendo separação de resíduo, eu já estou fazendo essa destinação. Todo mundo faz um pouco, então a gente pode olhar para o copo como meio vazio, mas pode olhar para o copo como meio cheio, entendeu? É claro que a gente não vai resolver o problema do mundo lavando louça, pelo amor de Deus. Seria uma ingenuidade da minha parte. Mas a gente pode olhar para a gente e falar, a gente tem práticas que vão nessa direção. Então,
Para vocês terem uma ideia do tamanho do mundo do que é economia circular, os orgânicos, os renováveis e os finitos, né? Vamos tentar falar em bom português. Para cá está plástico, metal, isopor e vidro. Para cá está orgânico, vamos chamar assim, que pode virar biogás, pode virar composteira, pode virar um monte de coisas. São os que se regeneram com facilidade por serem orgânicos, tá? E eu estou mostrando o tamanho disso aqui para vocês, para mostrar isso aqui em seguida. Não está faltando dinheiro para a economia circular no mundo. Vamos quebrar alguns mitos aqui, muito rapidamente, passando o carrinho por cima de leve. Em primeiro lugar, a economia circular não está virando um debate porque o mundo ficou bonzinho. As empresas não ficaram boazinhas. A consciência ambiental não está rolando porque ninguém ficou gente boa do dia para a noite. É porque precisa. Porque aquela coisa de lá extrair o plástico do petróleo ficou caro. Então agora, isso aqui, não sei qual foi a empresa que fez, deve ser chinesa, alguma empresa que fez está interessada nesse metal, nessa placa, nesse plástico, nesses plásticos, para retornar porque ir lá e extrair ficou caro. Então, quando você vai na loja de uma operadora de telefone e eles falam assim, traga o teu para ganhar um desconto, não é porque ficou, pô, que legal, né? Pessoal bacana pra caramba. Ficou gente boa. Não, não ficou. É porque eles precisam da matéria-prima que está caro demais para extrair. Então é melhor te dar o desconto para você pegar o seu celular, ele derreter, fazer um novo e te vender de novo. E que legal, eu quero mais é comprar mesmo. Vocês, quem aqui é empreendedor não quer vender? Então pronto, é isso mesmo, a gente tem que estimular lógicas de consumo. Agora, o consumo com responsabilidade e entendendo bem que essa cadeia da economia circular é tão grande, tem tanto dinheiro na mesa, tem tanta coisa por fazer ainda, que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para vassoura, tem espaço para caroço de açaí, tem espaço para o vidro, tem espaço para a grande empresa que faz isso aqui. Tem espaço para o Daniel, que está aqui fazendo com vocês uma apresentação e está rodando um projeto na Unifap. Tem espaço para o Sebrae, tem espaço para o Senai, tem espaço para todo mundo. Então não precisa rolar aquele medo de, poxa, se eu me juntar com fulano, fulano vai me engolir. Não vai. Se a gente tivesse, hoje, os tais dos resíduos que não virassem mais lixão, se transformassem, de fato, em economia circular, o Brasil botaria 14 bilhões de reais no bolso que não coloca hoje. O Brasil joga no lixo, literalmente, 14 bilhões de reais só por ter lixão. Fora o fato de que isso acaba indo na contramão da legislação ambiental, mas deixa para lá. Do ponto de vista prático, pessoal, só para vocês verem aqui também, 4 bilhões de reais foi o que a indústria da reciclagem de plástico, né? O senhor que não gosta de plástico, eu também não gosto. 4 bilhões de reais foi o faturamento das empresas de reciclagem de plástico em 2024, em um ano. Em um ano. Isso é mais do que o PIB do Amapá, não é? Pois é. 1,5 bilhões de reais foi o que girou quando a gente fala nas cooperativas de catadores, que ainda são muito subfinanciadas, subnotificadas, têm um papel estratégico importante e subalternizado de forma injusta. Se tem uma categoria que é protagonista na economia circular, é a dos catadores, sem dúvida alguma, tá? Porque são os catadores que estão lidando com o lixão que não era para existir, que quando conseguem cooperar, conseguem fazer a destinação correta, a separação e a reciclagem. São os operadores do processo. E eu queria mostrar para vocês que, só para vocês terem uma ideia, o mercado de produtos usados, pessoal da moda circular, né, Andressa? Olha que legal esse número aqui. 7 bilhões de dólares foi o que o mercado de produtos usados ou em reuso foi estimado na ordem de grandeza no Brasil em 2021. 7 bilhões de dólares é o mercado da moda circular. É muito dinheiro. O mercado da economia circular não é um mercado pequeno, artesanal, também é. Mas ele também é um mercado gigante, tão grande quanto da economia linear. Por isso que eu defendo a tese de que a gente tem que transformar ele em estudo, em ciência, em mobilização, em associação e em negócio. Porque é assim que a gente vai garantir a sustentação da coisa. Conversando com o Vilmar Simeon, o Rian foi comigo lá em Brasília, e a gente foi visitar um pessoal no Gama, no Distrito Federal, que lida com pessoas vulneráveis no recondicionamento de eletrônicos. E ele falou para mim, enquanto eu fui ONG, eu quebrei 3 vezes. Quando eu virei empresa, deu certo, eu estou gerando mais emprego, mais renda, entregando mais tecnologia. Virar negócio não precisa fazer
a gente virar ganancioso, não vai fazer com que a gente vire capitalista selvagem. Fazer negócio é gerar emprego, renda, oportunidade, dignidade e principalmente a tal da sustentabilidade econômica. Para a gente parar com a cultura do brasileiro, que infelizmente é necessária, mas não é o melhor caminho, que é da gente depender de incentivo, depender de auxílio, depender dessas coisas. O caminho legal é a gente depender das próprias pernas da gente. Não tem nada errado viver de auxílio, está corretíssimo, as pessoas precisam. Mas o caminho legal é da gente ter as próprias pernas, ter autonomia, pô. Isso é que é o caminho bacana para a gente. E aí, olha só, aqui no Amapá, se no Brasil e no mundo isso é novo, no Amapá isso é novo e meio. Então, assim, a gente tem tudo, a gente tem todas as condições. Olha só, a gente vai ter agora a economia do petróleo botando dinheiro com royalty, com incentivo, com imposto. A gente tem uma biodiversidade estrondosa, uma sociodiversidade do lado dela maravilhosa. A gente tem um estado que, ao contrário de outros do Brasil, é um estado que não só não polui, como compensa a poluição dos outros. A gente tem políticas públicas prontinhas para serem feitas. Alguém sabe, aqui no estado do Amapá, como é que está a lei? Eu vou perguntar para minha amiga Adriana, porque ela é isso. Foi assim que eu conheci ela. A Adriana foi vereadora, né, Adriana? Voltar a ser. E aí eu queria perguntar o seguinte, Adriana, a gente tem uma legislação municipal sobre economia circular? Bom dia a todos e todas. Nós temos sobre resíduos eletrônicos. Ou seja, tá, por isso eu perguntei. A Adriana é autora é lei ou projeto de lei? É lei de resíduos eletrônicos. A gente tem outra legislação parecida com isso no município ou em algum município? A gente tem alguma em nível estadual? Então a gente reclama que não tem lei. Aí a gente tem aqui a Adriana Ramos, que fez uma lei sobre isso. Queria que vocês aplaudissem a Adriana. É o correto a ser feito. A gente reconhecer as pessoas. Oi, tudo bem? Tudo bem. E aí, a gente tem uma série de revoluções acontecendo ao mesmo tempo num estado cheio de, vamos falar no bom sentido, gordura ambiental para queimar. A gente tem uma economia do petróleo chegando. A gente tem um estado que tem uma quantidade enorme de instituições de ciência e tecnologia, o Sebrae parceiro, o Senai parceiro. A gente está com a faca e o queijo na mão. As startups já deram um exemplo legal de como é que a associação pode ajudar a impulsionar um setor como um todo e marcar presença. Então agora na COP, está certíssimo, está certíssimo. A gente da economia circular não está fazendo isso, é que é comida de mosca da nossa parte. Por isso que eu vim falar isso aqui com você, eu fiquei pensando, o que eu vou falar de verdadeiramente útil para as pessoas, né? É o seguinte, a gente precisa ter um setor forte, para isso a gente precisa ter uma entidade forte, a gente precisa reunir todo mundo, entender as diferenças e criar coordenação para dizer, a gente está aqui, ó, esses somos nós. Catadores, costureiras, professores, educadores. Quanto que vocês acham que o mercado hoje, aquelas grandes empresas, estão apostando que a educação vai cumprir um papel na economia circular? Alguém tem um palpite? A educação fortalecendo o mercado. Papo estranho, né? Quanto vocês acham que o mercado está investindo em educação ambiental hoje? Crisane, média de 70% dos recursos. Não é marketing, é educação ambiental. Porque para não chegar o lixão a acontecer e acontecer a destinação correta, é necessário que a pessoa tenha consciência, é necessário que ela tenha uma ética ambiental. E aí, Fábio, o mercado está pagando a conta da educação ambiental. Por isso, quando você vê o Luciano Huck, não sei o quê, a Globo, blá, blá, não é porque é gente boa, é porque eles perceberam muito bem que é melhor pagar a conta da educação do que pagar a conta da degradação. E é para isso que lá na Itália, por exemplo, vocês estão vendo ali no fundo aquelas cestinhas de coleta seletiva? Vocês viram? A gente está falando de economia circular, está acontecendo aqui na frente da gente. Ali atrás tem os 5 tipos de resíduo, não tem? Eles estão fazendo, sabe o que na Itália? Não estão botando legislação complicada, cheia de artigo, que também é importante. Eles estão pegando, Adriano, o seguinte: cada cidadão e morador recebe o kit customizado, com QR Code, com 5 cestinhas. E se ele fizer a destinação correta, plástico aqui, vidro aqui, metal aqui, papel aqui, orgânico aqui, ele ganha cashback. Ele ganha desconto no IPTU, desconto na conta de luz. Aí as pessoas fazem. Se eu disser, se você não for, vamos lá, tem que ser circular, tem que ser circular, tem que ser circular. Se eu pregar isso e punir as pessoas quando não forem, aí é que elas não vão. Agora, quando eu falo para você, você vai pagar 50% menos de imposto se você fizer a coleta seletiva, é outra coisa, porque você não vai nem produzir o lixo.
E quem ajudou? O cidadão que passou pelo quê? Por uma educação ambiental. Eu já vou terminar, eu prometo, não briga comigo não. Essas são algumas áreas, longe de mim tentar explorar tudo aqui. Essas são algumas áreas importantes, em algumas delas vocês todos vão se conectar, em algumas áreas vocês vão se conectar. Para quem ficar preocupado, porque eu vou passar isso aqui rapidinho, no final eu vou deixar meu contato à disposição de vocês, e na verdade, eu quero convidar vocês para a gente se juntar. Vocês vão ver como. É rápido e é prático. Todo mundo é importante, desde os fomentadores até os institucionais, acadêmicos, governo, Sebrae, Senai, eu já falei isso e todo mundo já sabe isso. Todos os princípios são importantes, então se eu não acredito muito na sustentabilidade, mas eu acredito que dá para ganhar dinheiro com um resíduo, ótimo, seja bem-vindo. Se eu quero, na verdade, fazer um projeto na minha escola de educação ambiental e não gosto de dinheiro, ótimo, seja bem-vindo. Se eu não quero nem dinheiro, nem negócio, eu quero só estudar, ótimo, seja bem-vindo. Tem espaço para todo mundo. Porque eu entendo, concordo com muito do que o senhor falou. Acho que a gente tem um próximo passo estratégico depois desse seminário, que é alguém, e aí desculpa, não é a universidade, não é o Sistema S, na minha opinião, não é o governo, é a sociedade civil. É mobilizar que as associações, as pessoas físicas, se juntarem num fórum permanente para isso ter a Associação de Catadores, de Costureiras e a Associação Guarda-Chuva, para representar todo o debate. Isso é fundamental, porque senão a gente fica muito fragmentado e a gente precisa se unir, porque todos nós somos importantes, todos. Eu queria que vocês pegassem o celular. Calma, não vai na doida não, peraí. Isso aqui é um grupo que a gente criou, estimulamos junto com a CUFA, tá? Não sei se você está, Priscila, se não tiver, vem. Então vem, vamos embora. Junto com o Sebrae, a Isana está ajudando, que é o seguinte: a gente pegou a estratégia que deu super certo das startups, que é criar uma comunidade de pessoas que mexem com economia circular, que se interessam pelo assunto, que fazem negócio, e a gente quer juntar as pessoas para elas se conhecerem, para os eventos serem divulgados em conjunto, para as ações serem feitas. Oi, tudo bem? Para as ações serem feitas, para tudo ser organizado de uma forma concatenada. Vocês sabiam que Macapá tem uma associação de catadores? Quem já sabia? Pois é. E faz um trabalho lindo há muitos anos, né? Né, Elisa? Faz um trabalho maravilhoso, super importante, e a gente não sabe que existe. Vocês sabiam antes de hoje que tinha um grupo de pesquisa na Unifap trabalhando com economia circular? A maioria não sabia. Eu fui saber essa semana que tem o pessoal da moda circular. Incrível. Então, como é que a gente vai se conhecer? A gente vai se conhecer com eventos como esse, por isso que eu parabenizo muito o Sebrae, mas também mantendo essa constante de diálogo. Então, aqui está o link para vocês entrarem. Tá? Não tem pegadinha, é para as pessoas se juntarem. E eu queria... Ah, vocês... vai para voltar? Peraí. Senão ela vai tacar a placa em mim, tadinha. E é para tacar mesmo. Najara, não briga comigo. Você me conhece. Sejam muito bem-vindos todos. Convidem pessoas, compartilhem o link. Não tem barreira, não tem ingresso, não tem pegadinha, não tem pix, não tem nada. É para as pessoas se conectarem, para que coisas como essa aqui resultem nisso, numa plateia cheia, num ambiente bacana, num ambiente enriquecedor. E eu queria colocar, eu não sei se isso aqui vai dar no meu contato, eu não lembro mais, porque, enfim, mas eu deixei meu telefone e meu Instagram aqui embaixo, meu e-mail. Isso aqui eu imagino que vai parar no meu WhatsApp ou no meu Instagram. Eu fiz essa palestra, preparei ela faz uma semana, então não lembro mais. Mas o que eu estou defendendo com vocês é que a gente precisa se juntar, se respeitar e se ajudar. Basicamente é isso. Não é que, pura e simplesmente, a gente querer fazer isso vai resolver o problema. Minhas amigas, talvez o problema da economia circular, da sustentabilidade, nunca seja resolvido. Mas dá para tirar a pessoa da droga, não dá? Dá para tirar da vulnerabilidade, não dá? Dá para abrir uma oportunidade de estudar, de fazer uma especialização. Dá para vir num evento. Papai me ensinou um negócio: a caneta é mais leve do que a pá, viu, garota? Eu falei: é mesmo? Então eu vou estudar, vou me capacitar, vou prestar atenção nas oportunidades. As oportunidades estão todas aí. Quem aqui tem um projeto para fechar na área da economia circular? Quem aqui já inscreveu ele no Centelha, que vai fechar amanhã o prazo? Entendeu? Porque a gente também se queixa, né? Não tem dinheiro, não tem estrutura, não tem isso, não tem aquilo. Tem sim, aqui, ó. Sebrae fazendo.
Sebrae fazendo, Universidade fazendo, FINEP, CNPq com o governo do Estado fazendo. E aí? Quem tem uma ideia boa e queria ganhar 80 mil reais para fazer a ideia rodar? Ninguém? Só 2 pessoas? 3? Ah, então. Mas já se inscreveram no Centelha? Uma vez me perguntaram, o que você faria se você ganhasse na loto? Eu falei, não sei, eu nunca joguei. É a mesma coisa. Como é que eu vou botar 80 mil para rodar meu projeto? Não reembolsável, não é empréstimo não, tá? É não reembolsável. Como é que eu vou rodar o projeto se eu nunca também me candidato? Ah, mas a minha ideia não é boa. É assim mesmo, vai tentando uma hora certa. Vai dar certo. Tá bom? Desculpa, obrigado. Obrigada, doutor.